Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Que vocês possam sentir aqui a presença da espiritualidade maior. Juntos vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos como irmãos, para mais essa reflexão de quinta-feira. Que nós possamos, Pai, com a sua misericórdia, ser fortalecidos, tanto física quanto espiritualmente. Que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração, para nos fortalecer e caminhar, Pai. Caminhar diante das dificuldades, diante de tudo que nos acontece. Caminhar sem esmorecer, sabendo que o seu amor, o seu olhar amoroso está sempre em nossa direção. Que nós possamos assim valorizar a vida, agradecer pela vida e vivê-la de uma maneira em que nós possamos aprender, evoluir e construir algo por nós mesmos, participando assim da evolução do nosso planeta Terra. Nessa prece louvamos seu nome, agradecemos suas benesses, pedimos, Pai, que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmão, nossa reflexão hoje são mudanças necessárias. Nós sabemos que a nossa vida é uma constante mudança. Hoje nós estamos aqui, todo mundo saudável, todo mundo com um plano de vida, todo mundo com uma esperança no coração. E o minuto seguinte a gente não sabe, tudo pode mudar. Tudo pode mudar para o bem ou para o sofrimento, para a alegria ou para a tristeza. Então nós estamos sempre sujeitos a mudanças, precisamos estar preparados para as mudanças, porque nada vai ser como a gente quer em determinadas situações da nossa vida. Às vezes a gente anseia por alguma coisa que no fundo a gente sabe que a gente não vai ter. Por exemplo, quem aqui não gostaria de ganhar uns milhões na loteria? Todo mundo, né? Primeira coisa, temos que jogar, ir lá fazer o bilhete, comprar, né? Anotar os números que a gente acha que é da sorte, né? Mas as chances da gente ganhar é muito pequena, a gente sabe, né? São milhões de pessoas, algumas recebem o prêmio, outras não. Então a gente tem que estar preparado para não alcançar as coisas que às vezes a gente almeja tanto, né? A gente tem que estar preparado para aceitar as mudanças que a vida traz para a gente, tanto fisicamente, né? A gente vê quando a gente é jovem, né? Tudo ali bonitinho, não tem ruga, não tem cabelo branco, né? Tá tudo no lugar, tá tudo ali, né? Firme e forte. Quando a gente vai envelhecendo, vai tudo modificando, os cabelos vão branqueando, a pele vai ficando flácida, né? Tudo vai mudando. E a vida é assim. E a gente precisa estar preparado e saber aceitar essas mudanças, né? Então a gente trouxe aqui uma colinha para a gente fazer uma reflexão. Muitas vezes a gente fala assim, estou cansado. Quantas vezes a gente está vivendo uma vida assim, tão desgastante, uma vida tão difícil, uma vida tão sem cor, uma vida tão sem objetivo, uma vida depressiva, uma vida de ansiedade, meio de tristeza, né? E a gente fala assim, nossa, estou cansado. Às vezes a gente perdeu a saúde física, está enfermo, né?
Muitas pessoas aí, às vezes, têm fases difíceis, né? Tem um câncer, tem uma doença degenerativa, tem uma doença grave, e chega um momento que a gente não aguenta mais aquilo. A gente fala, estou cansado. E eu estou falando por experiência própria, eu tenho uma irmã que tem um quadro muito grave de doença, então tem dia que ela fala assim, eu estou cansada, eu não aguento mais viver, eu peço todo dia que Deus me tire daqui, porque eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais, mas ela levanta, ela se enche de coragem, ela se enche de fé, ela se enche da força interior que ela tem e levanta. Porque ela sabe que não adianta ela ficar deitada, esperando a dor passar, esperando a enfermidade se curar sozinha, ela tem que fazer a parte dela. Então, cansada, com dor, aborrecida por estar vivendo aquela situação, ela levanta a si mesma, ela não se deixa vencer. E é um grande mérito, já é um caminho para ela conseguir a cura, já é um caminho para ela seguir a vida, né? E a gente fala assim, eu estou cansado demais, né? Aí a gente precisa pensar também, por que a gente está nessa situação? Por que a tristeza? Por que a enfermidade? Por que tudo que está nos acontecendo? Dá uma analisada no nosso pensamento, na nossa atitude, né? Se a gente tem enfrentado isso com coragem, com desânimo total, se isso está vencendo a gente. A gente precisa enxergar isso dentro da gente e reagir, porque se a gente não reagir, isso vai continuar anos, 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 anos e às vezes até vidas, vidas e vidas. Então a gente precisa o quê? De mudar, porque se a gente não mudar, isso também não vai mudar. Se a gente continuar naquela, hoje eu estou tão desanimada, hoje eu não quero fazer nada, né? Amanhã acordar do mesmo jeito, depois de amanhã do mesmo jeito, quando a gente vê, passou um ano a gente acordando do mesmo jeito, sem modificar nada. Isso traz para a gente uma perda muito grande de tempo, de oportunidade, de trabalho, de vida. Porque quando a gente vai vivendo desse jeito, a gente não está vivendo, a gente está somente existindo. E a gente está aqui para viver, a gente não está aqui só para existir. Então a gente precisa mudar, porque se a gente não mudar, nada vai ficar diferente, nada vai ser do jeito que a gente quer. Tem horas que é preciso saber a hora de sair da vida de alguém. Preciso saber a hora que precisa a gente sair do lugar que a gente está, da atitude que a gente está vivendo nesse momento. A gente tem hora para isso, a gente precisa acordar. Se não está satisfeito com a vida, se não está feliz, se não está, né, ali com aquela energia de construir alguma coisa, mas aquela coisa de desânimo, a gente precisa pensar, será que eu tenho que mudar de casa? Será que eu tenho que mudar de relacionamento? Será que eu tenho que mudar de trabalho? Será que eu tenho que mudar, né? Que tipo de mudança eu tenho que fazer para me encontrar de novo? Porque parece que eu estou meio perdida nessa situação. Parece que eu estou esquecendo quem que eu sou, eu não estou me reconhecendo mais. Porque tem pessoas que, se ela for olhar o que ela viveu lá atrás, ela vai ver quanto ela era corajosa, quanto ela era, né, forte, quanto ela realizava, quanto ela trabalhava, quanto ela tinha coragem para resistir às dificuldades do caminho, e ela foi perdendo isso. Às vezes perdendo, né, pelas emoções que está carregando. Por quê? Porque perdeu um amor, sabe, de um relacionamento que marcou, que doeu, que não deu certo. Às vezes está arrependido de alguma escolha que fez na vida, que hoje fala assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo, eu não podia ter agido daquela maneira, eu não podia ter aceitado aquilo na minha vida, né? E fica ali remoendo esse momento, remoendo essa situação, e aí vai passando os anos.
e a pessoa vai só vivenciando aquela atitude, aquele sofrimento, aquela dor, e não muda. Por quê? Às vezes está até na terapia, está até com pessoas ao lado, tentando dar um empurrãozinho, mas se a pessoa não levanta a cabeça e não muda a atitude, a terapia ela vai ajudar até certo ponto, as pessoas vão ajudar até certo ponto, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, porque as mudanças são individuais, as mudanças, cada um faz a sua mudança, e a gente precisa enxergar. Se a nossa vida, a direção que a nossa vida está tomando, ela não está de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse, vamos olhar para dentro da gente, vamos pensar. Quanto tempo eu estou nessa depressão? Quanto tempo eu estou carregando essa angústia? Quanto tempo eu estou batendo a mesma tecla? Será que não é hora de virar a página? Será que não é hora de procurar outro caminho? De se interessar por outras coisas, por outras pessoas, por outros lugares? A gente sabe que é difícil, por exemplo, quem tem uma depressão profunda, a gente sabe, tanto que é difícil para essa pessoa erguer a cabeça e falar assim, não, hoje eu vou passear, hoje eu vou numa festa, hoje eu vou me arrumar, vou levantar, tomar um banho, hoje eu vou na cabeleireira, vou cortar meu cabelo, vou na manicure fazer minha unha, hoje eu vou no barbeiro fazer minha barba, cortar meu cabelo. Por quê? Porque dentro está um desânimo muito grande. Mas se a pessoa tomar uma atitude de começar a sair daquela casca, daquela redoma de dor, de sofrimento, ela vai começar o quê? A se libertar disso. Se libertar. Agora, se não fizer isso, a casca vai engrossando cada vez mais. Ela vai ficando cada vez mais difícil de ser quebrada. E quando às vezes a pessoa acorda e vê, quantos anos já se passaram? Quanta falta ela fez na vida de alguém? A força, a coragem, a resiliência dela, quanta falta fez? Às vezes para os filhos pequenos, às vezes para uma mãe doente, para um pai doente, para um familiar que está numa situação difícil, para um amigo que poderia ser presença ali naquele momento e não foi porque a casca estava difícil de ser quebrada. Mudanças, gente, são necessárias. A gente precisa mudar. Tudo que não funciona na vida da gente, tudo que não está nos trazendo equilíbrio, serenidade, paz, força, a gente tem que fazer uma mudança. A gente tem que ter coragem de se enxergar. Falar, nossa, isso aqui, nessa hora aqui, eu podia ter tido um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de ânimo, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais para vencer este momento, porque cada momento para a nossa vida é precioso, gente. Cada momento que a gente vive e que a gente pode fazer uma diferença na nossa vida, trazer uma coisa positiva na nossa vida, é maravilhoso. Às vezes a gente vê pessoas em situações de uma doença gravíssima. Às vezes está com aquele câncer na fase terminal, na pele ou osso. Você chega perto da pessoa, ela tem vida, ela tem brilho, ela tem energia. Por quê? Porque ela tem coragem para lutar contra aquela doença. Ela tem aceitação que naquele momento ela está fragilizada, mas que ela pode se fortalecer e tentar vencer aquele momento. Quantas vezes a gente vê, não sei se vocês vê, né, visitas nos hospitais de câncer. Às vezes as pessoas chegam para visitar as crianças, tudo carequinha, né, as pessoas todas fragilizadas, pálidas, mas um brilho, um sorriso, uma vontade de viver, uma alegria ainda diante da dificuldade. E nós, com saúde, com tudo, para que a gente viva bem, reclamando. Está difícil, estou desanimada, não gosto de viver. Por quê? Porque teve uma decepção, porque o amor se foi, né? Porque perdeu aquela oportunidade que queria, não foi promovido no trabalho do jeito que
né? Isso não são motivos para a gente desanimar. Ao contrário, quando isso acontece, são desafios para a gente falar, não, eu vou passar por isso. Todas as pessoas que saem da nossa vida, elas saíram porque tinham um motivo, não era para elas estarem na nossa vida. Porque tudo que Deus faz é muito perfeito. Às vezes a gente está num relacionamento maravilhoso, de repente tudo acaba. Às vezes por uma briga, aquilo acabou. Será que era maravilhoso mesmo? Será que tudo era aquilo que eu pensava que era? Não era, porque se fosse, tinha continuado. Se acabou, é porque algum problema, alguma coisa ali não funcionava. Porque se funcionasse, ia vencer as dificuldades, ia seguir em frente. Porque a vida é assim. O que tem que ser nosso, o que é bom para nós, o que vai nos acrescentar coisas positivas, permanece na nossa vida. Às vezes com dificuldade, com sofrimento, com dor, com tristeza, mas é a nossa prova, é a nossa expiação, é a nossa oportunidade evolutiva. Uma oportunidade evolutiva, peraí. E se é a nossa oportunidade evolutiva, vai permanecer, porque é através disso que nós vamos crescer, através disso que nós vamos aprender. Agora, se saiu da nossa vida, é porque Deus quer nos abrir outros caminhos, Ele quer nos dar outras oportunidades, Ele quer que a gente veja outros horizontes, mas a gente quer ficar com a cabeça baixa, olhando pelo mesmo círculo, aquele que é a nossa região de conveniência, a nossa zona de conforto. Porque as coisas, quando elas funcionam assim, de uma maneira que a gente não está perdendo nem ganhando, a gente fica na zona de conforto. Mas as mudanças, elas vêm para que a gente tenha oportunidades. Às vezes a gente perde, né, um emprego. Oh, poxa vida, trabalhei tantos anos naquela firma, nossa, depois de 15 anos, fui mandado embora. O que será? Depois de 15 anos, será que não é para você conquistar outra coisa? Para você ir mais longe? Para você mostrar que você é capaz de outros horizontes, de outras realizações, de outros objetivos? Para você mostrar o seu talento em outro lugar, porque às vezes o seu talento estava abafado ali, você não tinha oportunidade de expandir a sua capacidade, o seu talento, né? E aí, vamos. Então, tudo é oportunidade, gente. Tudo que acontece na nossa vida é oportunidade para a gente se libertar. Se libertar. E quando a gente se liberta, o caminho está aí, é só seguir. Mas para seguir o caminho, sempre existe o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente não sai do lugar. Se eu quiser ir até ali, eu tenho que dar o primeiro passo. Porque senão eu vou ficar só na vontade. E dar o primeiro passo, às vezes, é difícil. Porque a gente está cansado, a gente está desgastado, a gente está desiludido. A gente está triste com o que a vida está nos mostrando, com o que a vida está se tornando. Mas será que não é hora da gente dar uma sacudida? Como diz, levantar, sacudir o poeira, dar a volta por cima e seguir? Será que não é a hora? Virar a página da nossa vida é recomeçar cada dia. Hoje, essa noite, daqui a pouco vai terminar. O que nós vivemos hoje será passado. E o que nós vivermos amanhã será presente. E nesse presente a gente pode fazer tudo diferente. Se hoje eu fiz alguma coisa que não me satisfez, que eu me arrependo de ter feito, que eu acho que eu errei, que eu não devia ter feito, vira a página. Ficou no passado, ficou no hoje. Ficou no hoje. Que se tornou passado. A página amanhã é livre, em branco. E
talvez as histórias que nós vamos escrever sejam as mesmas. Só que a gente pode caprichar mais na letra. A gente pode pensar mais para escrever. A gente pode ter mais tranquilidade para escrever. E revisando o que a gente já fez. E se a gente passar pelos mesmos caminhos onde a gente rabiscou errado, onde precisa apagar, vamos ter cuidado. Como que a gente vai escrever aquela palavra naquela hora? O que a gente vai fazer naquele momento? Porque a gente já viveu isso. E assim a gente vai mudando, a gente vai se transformando, a gente vai se modificando e sempre para melhor. Sempre para melhor. Cada dia que a gente vive, a gente modifica um pouquinho mais para melhor. Às vezes a gente pode ficar parado. Não melhorou, não piorou, ficou ali, na zona de conforto. Mas mesmo assim a gente está melhorando um pouquinho. Porque o progresso espiritual, a evolução, ela nunca volta atrás. Ela sempre caminha. A gente precisa buscar solução para o que está acontecendo com a gente. Se o desequilíbrio é muito psicológico, se o desequilíbrio é o nervosismo, é uma contrariedade, é uma síndrome do pânico, é uma depressão profunda, vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um padre para conversar, um pastor, um amigo. Vamos fazer a nossa parte, vamos caminhar buscando a solução. Que a gente precisa solucionar, porque senão a gente não sai do lugar. A gente fica sempre ali, vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, cansado de passar por isso, cansado de ser assim. Fica triste porque eu não tenho força para mudar. Claro que não tem força para mudar. Porque a mudança precisa da gente reagir. Se não reagir, não muda. Às vezes a reação é a gente levantar, tomar nosso café, fazer nossa oração, sintonizar com o alto, agradecer pela vida e seguir. Hoje está desanimado, não quer dar faxina na casa toda? Limpa o cômodo da casa, já é um começo. Sai na porta, não quer ver ninguém, sai na porta. Cumprimenta alguém que passa na rua. Dá um oi para o vizinho, já é alguma coisa, já é um começo. A gente não pode ficar na casca, porque senão a casca não quebra, a casca fica muito grossa e não quebra. Então, mudanças, cada um sabe o que tem que mudar na própria vida. Ninguém aponta o dedo para ninguém e fala: você tem que mudar isso, você tem que fazer isso. Ninguém tem o direito nem a capacidade de fazer isso, porque o sentimento que a gente traz dentro da gente é terra que ninguém conhece. Ninguém sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, por que eu estou assim, mas eu sei. E eu sabendo, eu preciso de uma providência para modificar isso. Eu tenho que ter coragem de enxergar o que me transformou nisso que eu sou. O que está me fazendo eu ficar do jeito que eu estou. E reagir. Porque o outro não sabe o que está dentro de mim. O outro não sabe por que eu estou triste, por que eu estou deprimida, por que eu perdi a coragem, por que eu não gosto de viver. O outro não sabe. Mas eu sei. E eu tenho que reagir. Eu tenho que buscar um caminho para sair disso. Caminho para viver. Para viver. Porque a vida é maravilhosa. A vida é uma graça que a gente recebe. A gente sabe disso. Então vou ler um trechinho aqui para a gente encerrar. Espero que fique guardado para nós, para a nossa reflexão. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos
que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, gente, é tempo de mudar. É tempo da gente fazer a nossa parte para mudar. Mudar esse mundo que às vezes nos assusta, mudar essas coisas que acontecem que a gente não gosta de ver. Agora, domingo, nós vamos ter uma eleição, é tempo de mudança. É tempo de pensar em quem que a gente vai votar, votar com seriedade. Não votar por amizade, não votar porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, votar com consciência. Porque isso muda a nossa cidade. Isso vai mudar muitos lugares, se cada um de nós souber. Tanto que é importante a gente ir lá e colocar o nosso voto naquela urna com consciência, porque aí vai haver uma mudança. E vamos desejar que Deus nos auxilie, que vença alguém que realmente faça alguma coisa pela nossa cidade, que traga progresso, que administre com seriedade, com honestidade, com amor, com dedicação, que faça um bom trabalho, não desmerecendo os outros que já passaram, que fizeram a sua parte da maneira que puderam e que quiseram, né? Gratidão a eles por ter nos trazido, administrado nossa cidade até aqui, e que os novos que virão este ano, os anos vindouros, que eles tragam para a nossa cidade muito mais progresso e realizações, para que todos nós colhemos o fruto dessa evolução, né, que precisamos colher, né? Então vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus por mais essa noite e pedir que nós possamos ter coragem, como diz, não sei ela de cor, mas a oração da serenidade fala que a gente precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado e mudar aquilo que nós podemos mudar. Então que nós possamos fazer a nossa parte, que o nosso Pai possa nos ajudar, nos fortalecendo, nos mostrando o seu amor inegável, que Ele mostra todos os momentos na nossa vida. Então agradecemos, Pai, pelo planeta Terra, pelas flores, pelos frutos, pelos pássaros, pelo ar, pela chuva, por esse calor que muitas vezes nos incomoda. Mas se nos incomoda é porque estamos vivos, estamos sentindo. Então que nós possamos sentir sempre, Pai. Que nós possamos levantar a nossa cabeça, apesar das dores, dos sofrimentos, das angústias, dos desequilíbrios, e confiar que a sua presença dentro de nós vai nos fortalecer, vai nos auxiliar, e que nós venceremos essa batalha. E que nós caminharemos sim, Pai, em sua direção, no momento certo, ao seu chamado. Porque nós sabemos que todo aquele que vai antes demora muito para chegar perto de Ti, porque fica perdido no arrependimento, fica perdido por ver que a vida não se acaba no túmulo, e que o sofrimento que aqui tinha o auxílio de alguns, tinha o olhar de alguns, na espiritualidade vai ter solidão, desespero e tristeza. Então, Senhor, nos fortaleça para que nós tenhamos sempre amor pela vida, e que nossa Mãe possa nos abençoar, nos abençoando, nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja conosco.